Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Nosso objetivo é expor o texto bíblico da forma como ele é. Então, para isso, nós utilizamos as normas básicas de interpretação bíblica. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto falado no vídeo anterior, que era sobre a consulta aos mortos. No vídeo anterior, foi abordado o tema quando Saul foi consultar uma necromante. Ele queria saber uma resposta do profeta Samuel. Acontece que o profeta Samuel já havia morrido. E nós sabemos que não é lícito, não é aceito por Deus, né, que um vivo venha consultar mortos ou se comunicar com os mortos. Infelizmente há muita heresia e muitas pessoas, por falta de compreensão do texto bíblico, por falta de um estudo mais acurado, mais aprofundado, então acabam tendo uma falsa visão a respeito da palavra de Deus. Sabemos que o Espiritismo ele acredita na reencarnação e na comunicação com os vivos com os mortos. Mas isso não é possível e nem tampouco aceito por Deus. E como foi falado no vídeo anterior, existem dois textos que são muito usados para esse fim. O primeiro texto é o onde Saul foi consultar a necromante, 1 Samuel capítulo 28. E o texto agora que nós vamos tratar nesse vídeo está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, a partir do verso 19. O texto ele trata a respeito de uma parábola. E para nós analisarmos esse texto, nós precisamos entender o contexto, porque a resposta está no contexto bíblico. Então, quando você for fazer uma interpretação, você não pode isolar um texto, você tem que entendê-lo e compreendê-lo no seu contexto geral. Então, nós vamos a partir de agora tratar sobre isso. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Aqui Lucas narra esse relato de Jesus, né? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão, pelos anjos, ao seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, o texto aqui em estudo, em apreço, que está aqui no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, retrata Jesus trazendo algumas parábolas.
A primeira parábola é do mordomo infiel. E a segunda parábola que Jesus trata aqui é do rico e o Lázaro. O que é uma parábola? Uma parábola é um conto, é uma ferramenta, né, literária usada para expressar uma verdade. Então, Jesus narra aqui uma história e nessa história ele apresenta uma verdade. Isso é uma parábola, a grosso modo, para um melhor entendimento. Tá bom? Então, parábola é isso. É Jesus aqui se expressando, contando uma história, e nessa história contada, ele tem uma verdade a ser transmitida. Bom, Jesus conta aqui, no caso, esta parábola, esta narrativa, e ele fala a respeito da vida de um homem, de um rico e outro chamado Lázaro. Interessante que o rico não é nomeado, não tem o nome dele, mas ele tem o nome, o mendigo, chamado Lázaro. Esse homem, segundo aqui a história, ele vivia em muitas dificuldades, doente, né? Mendigando. Essa é a situação dele, era um mendigo. E o outro, segundo a narrativa de Jesus, era um homem abastado, um homem com a vida financeira totalmente equilibrada, um homem de posses. E ele dá alguns detalhes. Esse homem vivia no seu regalo, ou seja, na sua abastança, na sua gastança. Guarde que esse homem não tem nome, mas o outro é nomeado. Isso eu preciso frisar isso para você. Por que será que Jesus faz esta diferença? Justamente pela situação e pelo propósito dele nessa história. O propósito de todo esse texto, esta narrativa, essa parábola contada por Jesus, ele está falando a respeito da riqueza. Então, Jesus usa essa ferramenta, essa parábola, para expressar, no caso aqui, o perigo das riquezas. Por isso que ele faz essa narrativa, essa parábola. Então, ele quer expressar e falar a respeito do perigo das riquezas. Então, ele conta a respeito de um homem que era rico, né, abastado financeiramente e que vivia uma vida regalada, uma vida de esbanjada, né, de ostentação. E do outro lado, uma pessoa numa situação completamente oposta. São dois opostos. O outro vivia doente, leproso e mendigo. Então, uma situação caótica. De um lado de um lado o outro. Um abastado e o outro numa situação caótica. Esse que vivia de forma regalada, diz o texto que morreu. Primeiro, Jesus narra a morte do mendigo, né, chamado Lázaro. Então Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Aí depois ele narra que também morreu o rico, que não tem nome. Então, morre esse rico, ele foi sepultado. Interessante que o mendigo, ele trata aqui de algumas coisas. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí depois morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença, né? O mendigo morreu e foi para o seio de Abraão. Foi levado pelos anjos. Já o abastado, o rico, diz o texto aqui, ele morreu e foi sepultado. Essa é a história que Jesus conta. Então ele não deu detalhes. E clamando, esse que morreu, né, o rico, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Ora,
ele estava num lugar oposto, da mesma forma que Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi levado para um lugar de tormento. E aqui ele, ainda na sua, Jesus expressa aqui essa arrogância, até mesmo depois da morte, desse personagem, né, o rico, que pedia que o pai Abraão permitisse que o mendigo Lázaro molhasse o seu dedo na água e tocasse na língua dele, ou seja, que fosse servi-lo, mesmo nessa situação. Ora, aqui demonstra, né, mostra o perigo aí de um coração altivo por conta da riqueza. Então ele se achava numa situação superior. Essa é a mensagem do texto. Acontece que alguns aproveitam esta parábola justamente para expressar aqui a comunicação dos vivos com os mortos. Muitos, ao lerem o texto, entendem que isso é uma verdade, que isto é uma doutrina. Então, o que é preciso esclarecer aqui é que eu não posso fazer uma doutrina apenas de um texto bíblico ou fazer uma doutrina baseada tão somente em uma parábola. E pior ainda, tirando todo o foco da parábola, porque o objetivo da parábola era falar a respeito do perigo das riquezas. Então eu não posso pegar esta parábola que Jesus usou para expressar o perigo das riquezas, alertando o povo, para mostrar a respeito da comunicação dos vivos com os mortos. Por quê? Porque, primeiramente, acontece que isto era uma parábola, não foi um fato real. Isto não foi isso não é um fato, uma coisa que ocorreu, um acontecimento. E nem tampouco Jesus estava ensinando aqui uma teologia. O que ele estava ensinando aqui era uma verdade a respeito das riquezas, né? Que muitos ricos acabam perdendo a salvação por conta do seu coração voltado apenas e adorando as suas riquezas. Esta é a mensagem. Então muitos usam de forma errada e equivocada esse texto para fazer uma doutrina baseando então a comunicação dos vivos com os mortos em cima disso. Então eu não posso, a partir desta parábola, dizer que existe como alguém no mundo dos vivos se comunicar com o morto. Isso não é possível, isso não é real. Já foi falado no vídeo anterior, aquele que morre vai para um lugar, seja ele bom ou ruim, ele não tem comunicação mais com o mundo dos vivos. Os mortos aguardam então o juízo, o dia do juízo. Os que foram salvos em Cristo e morreram em Cristo, eles também aguardam, mas eles aguardam em comunhão com Deus. Do outro lado, os outros aguardam ali sem comunhão com Deus. Mas tanto um quanto o outro, tanto os salvos em Cristo quanto os mortos condenados, eles não se comunicam, porque isto não é permitido, não é possível esta comunicação. Deus não permite, não aceita isso, porque não existe como se comunicar. Tá certo? Então, a doutrina é essa. Não existe comunicação de vivo com morto. Ponto. Agora, eu não posso pegar este texto para falar a respeito disto. Tá? Eu não posso pegar esse texto da parábola do rico e do Lázaro para tentar ensinar alguma coisa que não tem fundamentação bíblica. Então esse é o propósito, é o objetivo do nosso canal Exposição Bíblica. Então não há como se comunicar e esse texto em apreço não fala a respeito da comunicação de vivo com o morto. Se você
pretende trazer uma mensagem para a igreja, explicação para alguma pessoa, a mensagem desse texto do capítulo 16 fala a respeito justamente do perigo das riquezas. E não trata de comunicação de vivo com o morto, porque isso é uma parábola, isso não é um fato, isso não é uma doutrina, certo? Então, se você tiver ainda alguma dúvida, você pode entrar em contato e deixe o seu comentário, certo? Se você quer a sugestão de algum outro tema, de algum outro assunto, deixe o seu comentário aí, deixe o seu like, faça inscrição no canal, tá certo? Compartilha e no próximo vídeo, logo mais, estaremos aí fazendo um novo vídeo com um novo tema, um novo assunto, tá bom? Caso você queira ainda falar sobre esse assunto, fica aí a liberdade para você deixar nos comentários. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima oportunidade, permitindo Deus.